A paz de Cristo, meus irmãos. Meu nome é Samuel Nunes, eu sou seminarista da Igreja Presbiteriana de Jardim Horizonte Azul e este é o nosso curso da Confissão de Fé de Westminster. No vídeo de hoje, traremos apenas uma breve história da Confissão de Fé de Westminster. Bom, primeiro precisamos entender, antes de tudo, o que é uma confissão, né? Em momentos nos quais alguma nova doutrina levantou-se com força, desafiando o consenso da fé bíblica e estabelecida, perturbando a paz da igreja, como também a doce união entre os irmãos, observamos que na história da igreja, em geral, a reação ela é corporativa entre os fiéis, entre os pastores e principalmente os pastores que vigiam que são vigias, na verdade, do rebanho de Deus. Sobretudo e importante lembrar-nos ou colocarmos a importância da firmeza e clareza na declaração e também no conselho através dos quais esses pastores são responsáveis por guiar ovelhas para longe da voz sedutora de um outro pastor estranho, né, cuja a garganta desses falsos pastores e falsos mestres é um sepulcro aberto de engano capaz de direcionar as pobres ovelhas ao inferno. Por isso, torna-se muito importante que o cuidado dos pastores seja realizado com o poder da palavra de Deus, segundo a graça do Senhor na operação do seu Espírito. A forma escrita destas declarações e conselhos elaborado pelas instituições corporativas ao longo da história é chamado de credo, que é uma palavra derivada do termo em latim eu creio. Constata-se de fato, pois aparece no início de um dos mais antigos credos da igreja, um credo bem conhecido, que todos os cristãos conhecem, que é o credo apostólico. Outra forma de se referir a estes escritos é pelo nome símbolo. Por seguinte, o credo apostólico, por exemplo, é chamado também de símbolo apostólico. Isso significa que a função positiva dos credos é servir de parâmetro identificável, como também um estabelecimento da comunhão entre aqueles que têm parte da genuína fé da Igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, para desempenhar bem essa função de ser a voz de condenação contra os que pregavam outro evangelho, assim como um sinal de identidade entre os que batalhavam pela verdade, mas ainda um veículo de autoridade inequívoca. Os símbolos de fé são elaborados na linguagem concisa e precisa, estrita e diretamente derivada das Escrituras. Um dos credos cuja elaboração é um evento sem par na história da Igreja é o chamado Credo Niceno. Este credo foi formulado originalmente no início do século IV, sob a reunião de pastores e mestres e representantes da Igreja, conhecida por primeiro concílio de Nicéia. Este credo definiu então a história, ou definiu na história, melhor dizendo, a estrutura da doutrina da Trindade Divina, que foi um assunto muito discutido até o século IV. Em geral, os limites ali expressos a respeito do que as Escrituras estabelecem sobre a Trindade se tornaram o parâmetro de julgamento que separa a heresia e ortodoxia entre os cristãos. Os símbolos de fé elaborados durante a Reforma Protestante, particular ou em geral, são habitualmente chamados de confissões de fé e contêm uma declaração geral das doutrinas que a Igreja de Cristo sustenta como ortodoxa ao longo dos séculos. E, usualmente, intentam provar a continuidade histórica da Igreja através da Reforma, com a consequente conclusão de que a Igreja de Roma é uma igreja apóstata. E a fidelidade da doutrina e prática reformada para com o nosso Senhor Jesus Cristo.
segundo o revelado em sua palavra. Por isso, as confissões de fé são maiores do que os credos antigos. Bom, para nós entendermos ainda, precisamos compreender o que é a confissão de fé, ou o que foi a reunião da confissão de fé, os seus o que aquela reunião na abadia de Westminster deixou para a Igreja Reformada, né? Qual a relevância dela para os dias de hoje, visto que muitos cristãos reformados não conhecem as confissões de fé e muitos que conhecem não as subscrevem, e isso é um problema, e isso é um problema que devemos olhar com muito cuidado e muito carinho, e que toda a liderança da Igreja Reformada deve prestar atenção nisso, a esses dois fatores, os que não conhecem e os que conhecem e não a subscrevem. Bom, então, o que foi a Confissão de Fé de Westminster? A Confissão de Fé de Westminster, ela é um documento sem par, elaborado na mais madura etapa do desenvolvimento imediato da Reforma Protestante. A Confissão e outros documentos relacionados foram elaborados em uma assembleia reunida na abadia da cidade de Westminster, na cidade de Londres, na Inglaterra, em um longo processo para o qual foram convocados em 1º de julho de 1643, 121 pastores e mestres. Esses 121 pastores e mestres eram homens instruídos, piedosos e judiciosos teólogos, segundo consta a descrição da época, né? Dentre os quais muitos homens renomados em todo o mundo por sua erudição bíblica, pelo seu fervor e pela sinceridade de fé e vida cristã irrepreensível, aos quais somavam-se ainda 30 homens de valor na Inglaterra, sendo desses 30, 10 da Casa dos Lordes e 20 dos comuns, ou da Casa dos Comuns. O objetivo da reunião, da Assembleia, foi prover sábios conselhos sobre a forma correta bíblica de adorar, conhecer, servir ao nosso Senhor e também de uma forma individual, né, como adorar, conhecer e servir ao Senhor, tanto individualmente quanto em família, e sobre como estabelecer a igreja na Inglaterra, inclusive disciplinar e institucionalmente, conforme semelhantes parâmetros. O trabalho dessa Assembleia se prolongaram por 5 anos, sendo os documentos ali elaborados ainda examinados e retificados como fiel transcrição da doutrina bíblica. Esses exames ou essas retificações foram feitos por assembleias de teólogos reunidos na Escócia em 1690, 1700 e 1704, como também sucessivas outras vezes por 2 séculos. A confissão de fé ela é examinada e retificada e é dada como um fiel documento de que dos ensinos bíblicos, daquilo que fala da nossa fé, de como adorar, de como servir, de como conhecer a Deus, né? Então, isso é muito importante. Mas ainda avançando um pouco mais, qual o cenário histórico que levou à elaboração deste documento? Como era a Inglaterra, a cidade de Londres? Como estavam esses cristãos no momento em que em que a Assembleia se reúne, ou um pouco antes da Assembleia se reunir, né? Quais os fatores que levaram a Inglaterra a entender que a Igreja precisava, ou o Parlamento, né, entendeu que a Inglaterra precisava de uma confissão de fé que ensinasse os cristãos acerca da Bíblia e fosse fiel às Escrituras, né? Então, precisamos entender qual é o cenário que levou a elaborar esse documento. Bom, e aqui nós entendemos que é útil que haja até mesmo heresias, segundo 1 Coríntios, capítulo 1, 11, versículo 19, Paulo diz que é útil que haja, até mesmo entre nós, heresias e apóstatas, fazendo o seu comércio pela terra, por uma época enquanto crescem junto no mundo o trigo e o joio, as Escrituras então declaram aquilo que Paulo diz,
em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Importa que haja entre vós heresias para os que são sinceros, para aqueles que são sinceros, sejam manifestos, ou para que se manifestem entre nós, né? Entre vós, no caso, Paulo citando a igreja de Corinto. Então, é notório o fato de que os credos antigos vieram de situações extremas, de conflitos graves, que perturbaram a paz da igreja, quando esses falsos mestres se multiplicaram com alguma doutrina que é segundo a concupiscência dos homens e não segundo a piedade. Da mesma forma, a história que levou à convocação da Assembleia de Westminster e, por conseguinte, a elaboração dos documentos teológicos foi marcada por muita luta, por muito sangue e também por muitas mentiras, em meio a uma tempestuosa e até mesmo uma longa investida das forças do anticristo, das forças do mal, para barrar o progresso da reforma que crescia cada vez mais na Europa e amadurecia ao tomar, então, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, no caso, para si, sobre as bênçãos e a ação poderosa das mãos do nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Então, o cenário histórico é um cenário de muita confusão, de muita heresia, de muita luta mesmo, né? Quando a gente vai estudar a história da igreja, nós vemos ali que muito sangue foi derramado, muitas mentiras acerca dos cristãos foram levantadas para impedir o avanço da reforma. E isso se deu muito depois da Contra-Reforma, que a Igreja Católica propunha para combater o avanço do movimento reformado. Bom, o início da reforma, então, na Inglaterra foi um marco importante para que esse documento das confissões de fé fosse, então, elaborado, né? Isso já no século... E precisamos voltar um pouquinho, alguns séculos atrás, né? Antes da reforma chegar com força total na Inglaterra, e até antes mesmo de se pensar em algum documento, algum credo, alguma confissão, precisamos voltar um pouquinho lá atrás, né, num contexto inglês, para poder entender, então, como a Inglaterra vai evoluindo na fé reformada. Para isso, precisamos voltar ao século XIV, né, com John Wycliffe. Este homem foi erguido por Deus para lançar um poderoso brado, chamando o seu povo ao arrependimento, como a estrela da aurora, que era assim chamado John Wycliffe, né? A estrela da aurora da reforma, deixando muitos discípulos receosos e discretos sobre a vigilância perseguidora da igreja de Roma. Multiplicaram-se, porém, grandemente no século XIV, ou no século XV, na verdade, né? Cresceram-se muito, multiplicaram-se muito, né? Os perseguidores daqueles que se levantaram contra os dogmas de Roma, contra a teologia de Roma. Então, século XIV, John Wycliffe se levanta como um grande pregador, como um grande ensinador acerca dos erros daquilo que a teologia romana propunha à Inglaterra. E no século XV, também com William Tyndale, né, também esse homem sendo uma notável testemunha e um grande profeta do Evangelho do Nosso Senhor. E a grande obra de Tyndale foi traduzir e providenciar a maciça distribuição da palavra de Deus ao povo. E isso era um desafio, e esse desafio era muito grande porque era proibido, né, a Bíblia na linguagem do povo. Então, Tyndale desafiou a proibição de que esse feito se tornasse possível, né, devido à imposição romana de que o povo tivesse a Bíblia na sua própria língua e pudesse lê-la e interpretá-la. Então, Tyndale desafia essa proibição para que esse feito tornasse possível, e essa decisão imposta pelos tenebrosos e perversos seguidores do Papa, né? Tendo vivido, então, Tyndale, até o século XVI, foi martirizado na terceira década daquele século. E enquanto ele queimava na fogueira, ele declarou uma frase que ficou para a história. Diz Tyndale:
Senhor, abra os olhos ao rei da Inglaterra. Essa foi a frase de William Tyndale enquanto o seu corpo queimava. Bom, com Tyndale, com a Wycliffe e com Tyndale, então estava lançada a semente no campo, e por mais de 100 anos, a conclamada igreja sobre a fiel instrução e o santo exemplo de orar pela libertação daquele vil cativeiro. Em 1534, o rei Henrique VIII, rei da Inglaterra, fervoroso romanista, né, um homem fiel aos dogmas de Roma, nomeado defensor da fé católica e autor de uma refutação à sã doutrina pregada por Martinho Lutero, desentende-se gravemente com o Papa, né, e que era ganancioso e sedento pelo poder. Então, e que não concedeu ao rei Henrique VIII a dissolução do seu casamento. Então, Henrique VIII tinha vários casamentos, então ele não foi atendido pelo Papa e isso causou uma ruptura entre ele e o Papa. Já Luís XVI e mesmo a irmã de Henrique VIII já haviam recebido essas autorizações semelhantes à vinda do Papa. Então, a ira do rei Henrique VIII é porque Roma já tinha concedido isso ao rei Luís XVI e também a irmã de Henrique VIII. Né? Eles já tinham recebido essa regalia ou esse salvo-conduto do Papa e isso causa, então, uma revolta no rei Henrique VIII. O único rebento desse primeiro casamento de Henrique fora a princesa Mary, né? E sendo apenas o segundo monarca na recente elevada linhagem, né, dos Tudors, havia considerável temor quanto ao futuro do reino se no estabelecimento inicial, nesta terceira geração desta casa real, o regente supremo fosse uma rainha, o que de fato aconteceu depois, né? E a história nos conta isso. Henrique queria buscar, então, uma esposa que lhe gerasse um herdeiro, já que Henrique só tivera filhas e não filhos. E já possuía, em verdade, alguém em vista para tal. E já tinha, então, ali alguém que pudesse dar a ele um herdeiro, né? Porém, a solicitação para a dissolução do casamento, que fora feita e não atendida, e este fato, esta negativa, então, causa aí o rompimento, né? Causa o rompimento. Mais interessante que no fato de que a primeira esposa do rei era viúva de seu irmão, o que tornava o casamento, então, ilegal e até mesmo imoral. Olha que interessante, né? Este casamento ilegal, porém, foi ordenado sob o interesse direto de Roma pelos poderes do Papa anterior, cujos lucros e vantagens e seus sanguinários negócios com a Casa de Aragão, a quem pertencia a Catarina, primeira esposa do rei Henrique. E isto carecia de ser expandido pelo rei da Inglaterra. Então, a Inglaterra, politicamente, ela estava uma bagunça. Tinha aí casamentos ilegais, casamentos imorais. O rei Henrique VIII queria, então, um salvo-conduto de Roma para romper um casamento e já visto com outro casamento, né? Então, a crise, não só política, mas ela moral, principalmente moral, avançava muito na Inglaterra. E isso é muito importante porque isso vai nos fazer entender muito o porquê que os puritanos aparecem, então, na Inglaterra, propondo aí uma fé pura, né, sem imoralidades. Bom, continuando aqui nos nossos personagens, aqui os nossos reis, percebendo então, né, a mundana natureza e carnal objetivo do papado, Henrique VIII, agora auxiliado por um novo assessor, né, Thomas Cromwell, que emerge durante esses conflitos, corta auxílio com o parlamento. E muitos dos poderes e influências que o Papa exercia sobre a Inglaterra vinha do parlamento, né? Neste ínterim, um homem com grande apreço pela reforma protestante, Thomas Cromwell, então ascende ao arcebispo de Canterbury, né? Solidificando sua influência e seu poder sobre a igreja inglesa. E segundo a autoridade que lhe foi assim investida e reconhecida mesmo pela igreja romana,
Ele declara então a nulidade do primeiro casamento do rei, o que resulta em uma ordem papal para a sua excomunhão. Então, quando Thomas Cromer atende o desejo de Henrique VIII e vai contra, né, a ordem papal, ou contra aquilo que a igreja negara ao Henrique VIII, isso causa, então, a excomunhão de Thomas Cromer. A consequência imediata foi uma legislação parlamentar, tornando-se exequível a ordem de Henrique VIII para romper com a Igreja de Roma e instaurar a Igreja Nacional da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Para Henrique VIII, tornara-se parte da identidade da Inglaterra e da Casa dos Tudors o rompimento com a Igreja de Roma, e para manter e fortalecer este aspecto, providenciou que Eduardo, filho de seu segundo casamento, cuja mãe, Ana Bolena, possuía algumas atrações pelo protestantismo, fosse então educado por Thomas Cromer. E que cada paróquia na Inglaterra recebesse Bíblias traduzidas para o inglês, recebendo todo o povo livre acesso à palavra de Deus e pudesse fazer suas interpretações livres. Aproximando-se da Escritura, não mais da misteriosa língua do latim de Roma, né, mas agora no idioma inglês, idioma do povo. Em 1547, aí agora acontece uma guinada na Inglaterra, com a morte do rei Henrique, o Eduardo VI, ainda um jovem, torna-se rei, mas sobre a regência da Inglaterra, sobre a sua regência, melhor dizendo, né, a Inglaterra recebe, além da inicial independência política de Roma, também agora uma teologia uniforme e claramente ligada ao protestantismo, né? E isso registra nos escritos chamados 39 artigos dos livros comuns de oração. Está registrada essa importante mudança na Inglaterra, né? Quando a Inglaterra, sob o comando de Eduardo VI, ela sai totalmente da regência de Roma, né? Ela torna-se independente de Roma politicamente, e agora ela tem a sua teologia mais uniforme, que é claramente ligada aí, ou totalmente ligada ao protestantismo, e o livro comum de oração registra esse ato, né? Bom, a igreja, passando por essas transformações, sofre aí alguns atos importantes, algumas coisas importantes acontecem nesse período do rei Eduardo VI, né? Principalmente no que se tange aos mártires e à solidariedade, então, da igreja reformada do continente, né? Do continente europeu, no caso. O rei Eduardo VI, contudo, morre muito jovem, né? Ele morre em 53, 1553, e Maria Tudor, que viria a ser conhecida como Maria a Sanguinária, Blood Mary, né? A Maria a Sanguinária, ela sendo herdeira da Casa de Aragão, de convicção papista, notem, na Inglaterra, ao comando de Eduardo VI, está se tornando uma igreja na totalidade protestante, né? Uma teologia uniforme, mas com a morte de Eduardo VI, a Maria Tudor, né? Que era da Casa de Aragão, uma casa totalmente católica, de convicção papista, usa de todo o poder e violência para perseguir e matar quem, ou se ousasse, né, ou quem quer que seja que pactuasse com a reforma, né, iniciada pelo seu pai, Eduardo VI, Eduardo VIII, melhor dizendo, e pelo seu irmão, né, o rei Eduardo. Muitíssimos cristãos fiéis ao Senhor se viram forçados a fugir do país. Os que não fugiram logo encontraram prisões, torturas e mesmo execuções em fogueiras ao mando da Maria Tudor, né? Ou a Blood Mary, a Maria Sanguinária. A Holanda, a região do Reno e Genebra, onde a fé reformada já prosperava, assentada no âmbito civil e eclesiástico, tornou-se não apenas refúgio valorosos e abertos para os cristãos, mas também uma prática, né? E na verdade uma prática exibição, né?
e uma inigualável escola que comprovou aos refugiados quanto longe a fé frutífera e a fé cristã histórica, vivificada e propagada na Reforma, podia-se ser plenamente os homens se submetessem ao comando do nosso Senhor e sua palavra. Então, eles, Genebra e Reno, né, tinham propagava para todos os refugiados o quanto era glorioso, né, ter a fé frutífera, né, e a fé histórica, como isso trazia vida, né, e se propagava cada vez mais o pensamento reformado para aqueles homens que submetessem ao comando do nosso Senhor e confiassem nele, mesmo vivendo tempos difíceis. Foi curto o terror da Maria Tudor, né, ou da Blood Mary, cujo reino e vida foram retirados pelo nosso Senhor em 1558. Né? Deus encurtou aí, né, o período de terror na Inglaterra nas mãos da Maria Sanguinária. Porém, a glória de Cristo, verdadeiramente entronizado no meio do seu povo em igrejas fiéis, faria profunda marca nos refugiados que agora ansiavam por semelhante reforma em sua terra. Por consequente, o terror que os habitantes do reino constatavam ser a manifestação clara da doutrina e natureza do anticristo romano faria igualmente duras marcas nos que ficaram, pois estavam resolutos em rejeitar tal religião de morte, roubo e destruição e mentiras. Então, o período desses reis, Eduardo VI, Henrique VIII, Eduardo VI e Maria Tudor, foi um momento de reviravolta na Inglaterra, que deixou de ser católica, passou a ser protestante, voltou a ser católica na mão da Maria Tudor e agora sairia de novo do catolicismo romano. E o que culminou essa nova transição foi um período de guerras, né? E um período entre a união da Inglaterra com a Escócia, né? A Elizabeth, ela herdou o trono após a morte da sua irmã, Maria Tudor, né? Então, Elizabeth Tudor passa a ser a herdeira após a morte da Maria Tudor. Ela reina por mais de 4 décadas, lutando para equilibrar a política e a igreja entre acirradas disputas. Consolidou-se, nesta época da Elizabeth, o puritanismo, um movimento surgido no anseio de purificar a igreja e o Estado, submetendo toda e qualquer prática às crenças das Escrituras, já que a Inglaterra passou por um período de extrema imoralidade, principalmente no período do rei Henrique VIII. Então, esse período de purificação da igreja e do Estado passa pelos puritanos. Essa é uma proposta dos puritanos. E segundo o princípio da fé reformada, que exalta a Escritura como suprema e suficiente regra de fé e prática sobre todo o aspecto da existência humana, como também exalta a Deus como supremo e último governador e senhor sobre o indivíduo, família, sociedade civil, nação e organização eclesiástica. Obviamente, uma vez que as estruturas da igreja e o Estado não eram compatíveis com o ideal puritano, Elizabeth sentiu-se ameaçada por este movimento, opondo-se o quanto podia fazê-lo nessas esferas sem ameaçar a paz. Então, a Elizabeth ela vai percebendo que os puritanos estão propondo algo que não está de acordo com aquilo que ela e os seus súditos assim queriam para a Inglaterra. Mas ela tenta fazer este bloqueio ao avanço do puritanismo, primeiro sem ameaça, né? Sem ameaçar a paz que estava na Inglaterra. Todavia, quando os corações e mentes do povo prosperaram por este impulso, pelo impulso puritano, né, de ter uma pureza de culto, uma pureza moral na sociedade e uma vida mais piedosa, em tudo o que a visão puritana podia se aplicar ao indivíduo e família e pequenas estruturas da sociedade civil e do organismo eclesiástico, né, era uma contra-reação daquilo, uma reação contra aquilo que vivia a Inglaterra ou que a Inglaterra vinha trazendo de herança dos seus reis, principalmente
principalmente no período de Maria Tudor, né? E do rei Henrique VIII, com as imoralidades nos seus casamentos, né? E contra toda a violência da Maria Tudor. Bom, em 1603, o trono agora tem um outro rei, já não é mais a Elizabeth Tudor, mas sobe ao trono Tiago I, conhecido tradicionalmente como o rei James I. Sua ascensão ao trono inglês unificou-se e, sob o seu poder, o governo da Inglaterra e da Escócia. Então, ele consegue unificar aí, né, sobre o seu reinado, Inglaterra e Escócia. Ele passa a ser o rei dessas duas nações. Nessa mesma época, James VI regia a Escócia e era notável pela sua habilidade política e compreensão das matérias das intrigas e conflitos eclesiásticos e civil que imperavam nessa época. A intenção, né, sua intenção era unir os dois partidos em conflitos na Igreja da Inglaterra, visando a petição milenar assinada então por 1000 ministros puritanos ingleses, né, pedindo que se completasse a reforma na Igreja inglesa. Mediante essa convocação da conferência em Hampton Court, né, na cidade de Londres, o monarca apoiou a sugestão que emergiu nessa conferência, na qual os teólogos da Igreja se unissem na organização de uma nova edição oficial da Bíblia no seu idioma, né? Obra magistral, hoje conhecida como a Bíblia King James. Porém, sendo da casa dos Stuarts, de tradição absolutista, comumente defensora do direito divino dos reis, o conflito com os anseios bíblicos dos puritanos era inevitável. E em Hampton Court, James deixou isto claro quando recusou, por exemplo, romper com a organização hierárquica da Igreja da Inglaterra, baseada em bispos apontados pelo rei, que possuía poder supremo sobre todos, enquanto os puritanos desejavam uma igreja nacional, organizada em formato de presbitérios eleitos pela congregação. A Escócia, desde o século XVI, sobre o ministério de John Knox, né, se tinha esse modelo de presbitério, né, ou era organizada por presbitérios que eram eleitos pela congregação. E os puritanos queriam isso para a Inglaterra também, e o rei James se opunha a isso, porque ele queria ainda manter a tradição de bispado, né? E John Knox, né, que propôs isso na Inglaterra. Bom, um poderoso pregador, e esse homem era um poderoso pregador e foi um dos exilados no período de Maria Tudor, na Genebra de Calvino, né, o John Knox. Havia então completado a reforma nacional, moldando a sua liturgia, disciplina e organização segundo estritos princípios bíblicos, que propunha então a pureza de culto e propunha a piedade de vida, né, da vida cristã. Bom, James I então não se mostrava não tinha nenhum entusiasmo sobre essa visão propõe aí pelos escoceses. Em tudo quanto ele pôde, né, tudo que ele pôde fazer e foi feito, e com mais ímpeto do que a sua predecessora Elizabeth I, James buscou enquadrar toda a igreja na Inglaterra e Escócia ao ideal morno, né, formalista e político, ignorante e superficial que ele idealizava para a igreja sobre o seu governo, o que rendeu tristeza e terríveis pressões, além de sanções acadêmicas e eclesiásticas aos herdeiros da reforma, levando alguns a deixarem a Grã-Bretanha. Foi um período de muita perseguição aos que queriam para a Inglaterra ou para o reino, né, um culto mais puro, um culto que remetesse aos estritos ensinamentos bíblicos e que de uma vida de piedade. Então, James, assim como Elizabeth, fez tudo o que pôde fazer para coibir, para reter, né, esse avanço desse modelo de presbiterianismo escocês na Inglaterra. E foi uma perseguição muito grande com esses irmãos,
e muitos deles deixaram a Inglaterra rumo a outros nortes, a outros horizontes. Bom, além disso, o James articulou não romper a paz e a unidade do reino nessas coisas, o que permitiu pressões populares e parlamentares defenderam vários dos pensamentos puritanos, e também muitos puritanos quando estes foram perseguidos, né? Como também permitiu o envio de teólogos e representantes do Sínodo de Dort, na Holanda, onde muitas doutrinas e aspirações dos puritanos não só eram livremente defendidas, mas eram o padrão da igreja. Em 1625, Carlos, ou conhecido como Charles I, que era o filho do rei James, sobe ao trono. Então, a Inglaterra agora passa a ter, o reino passa a ter um outro rei agora, já não é mais James, e sim Charles, ou Carlos, né? Ele herda, então, herdando o reino e multiplicando o impulso inicial do seu pai James contra a reforma. Ele se associa ao arcebispo William Laud, um homem violento, né, e cruel, cuja teologia, mesmo em questões basilares, com a maneira pela qual Deus salva os pecadores, era distorcida. Era uma espécie, né? Bom, uma espécie não, ele era adepto ao arminianismo, né? Laud inicia uma campanha para impor a liturgia, estrutura e organização hierárquica anglicana a toda a Escócia e Inglaterra, favorecendo então o pensamento arminiano. A esposa de Charles era da monarquia francesa, papista e fervorosa. Carlos, então, um rei adepto a uma fé protestante, mas não aos puritanos, e agora se inclina ao arminianismo, casada com uma papista, né? uma adepta da teologia papista, da teologia romana, né? A oposição do rei aos seus aliados e a forma de religião já arraigada na Escócia e tão difundida pelos populares puritanos ingleses era feroz, incluía torturas, mortes, julgamentos sem defeitos e sem defesa. Era uma crueldade imensa, né? Embora se concentrasse nas questões citadas, as perseguições ampliavam-se, aumentavam muito, mesmo para outros pontos, né? Não ficou só ali no reino, se estabeleceu por outros locais dentro das terras inglesas e escocesas, né? E essa perseguição que se ampliava, mesmo para outros pontos, como se ampliou também até mesmo a forma de vida dessas pessoas, né? A forma de vida piedosa era um motivo de levar essas pessoas a uma perseguição sem julgamento, sem direito à defesa, sem nada. A maneira com que pregavam e muitas outras doutrinas que eram estimadas heranças da reforma eram vistas como agressões ao pensamento do rei e por isso eram levadas aos martírios, à morte, né? Não era julgamento porque não havia julgamento nem havia direito de defesa, então eles eram condenados, né? Os cristãos puritanos. Bom, avançamos um pouquinho mais ainda. Aparece nesse inteirinho aí, né? Nesse reinado de Charles, a Liga Solene, que foi muito importante, né? Que é uma aliança do povo escocês com o Senhor nosso Deus. Isso aconteceu em uma ocasião, né, quando o rei James I avisou seu filho Carlos, ou seu filho Charles, que procedesse com cuidado com William Laud, pois o supersticioso religioso, conhecido por seu amor ao romanismo, especialmente aos ritos e cerimônias mais pomposos e visuais, era impetuoso e irritável e desconhecia o estômago, né, do povo escocês. Era uma expressão que se dizia sobre William Laud. No reinado de Carlos I, Laud, então, comprovou ser sábio o conselho do rei James, ao agir intempestivamente, né, e truculosamente, né, contra os puritanos. Assim, em um dia do Senhor, pela manhã,
quando todo o povo de Deus na Escócia se reunia em suas congregações para adorar e celebrar ao Senhor Deus, quão grande não foi a surpresa ao se apressar diante deles, não mais os seus habituais ministros, mas um enviado do perverso arcebispo a cada igreja, trajado segundo os papistas, caminhando em procissão, portando incenso, executavam a concepção de laude, o qual considerava que a beleza da santidade estava nessas coisas externas. Olha só a audácia desse laudo que ele fez. Uma jovem chamada Jenny Geddes, personifica os sentimentos do povo da Escócia naquele dia. Ao ver o enviado do arcebispo adentrando a igreja com vestes de modos romanistas, gritou o equivalente: miserável presunçoso, como se atreve a oficializar a abominação chamada missa aqui na terra? Grande Jenny Geddes, e desafiou. E, tomando do rústico banquinho de madeira em que antes se assentava, lançou-o certeiro na cabeça daquele homem. Em toda a Escócia, seguiram-se levantes para expulsar os emissários dessa contra-reforma, de tal maneira que um documento chamado Liga Solene e Aliança foi redigido e enviado a cada condado, cidade e colonato e povoado na Escócia. Este documento resumia a fé e o desejo do povo escocês convocado a entrar em aliança com o Deus Altíssimo, sobre o propósito de sobrepujar os inimigos da religião bíblica. Em seu prefácio, esse documento, ele dizia, ele trazia como um contrato ou um pacto do povo com o Senhor. Olha o que diz esse documento no seu preâmbulo, ou no seu prefácio. E exortamos a estar atentos aos traiçoeiros e sangrentos planos, às conspirações, intentos e práticas dos inimigos de Deus contra a verdadeira religião e a favor dos mestres da falsa religião em todos os lugares, especialmente nesses 3 reinos, desde a reforma da igreja, visto que sua ira, poder e presunção estão evidentes, ultimamente aumentados em exercícios, sendo que o deplorável estado da igreja e reino da Irlanda, o aflito estado da igreja e o reino da Inglaterra, e o perigoso estado da igreja e reino da Escócia, disso são presentes e públicos testemunhos. Nós temos que imediatamente, depois de outros meios de súplica e representação, protestos e sofrimentos, entrar em uma multa e solene aliança para a preservação de nossa vida e de nossa religião, da ruína absoluta e da destruição de acordo com a recomendável prática desses reinos em tempos anteriores, como também o exemplo do povo de Deus em outras nações, depois de uma deliberação madura e determinada em que todos subscrevem. Em seu conteúdo, estipulava como um dever pactuante isso. E ainda diz mais esse documento. Sinceramente, real e constantemente, pela graça de Deus, empenhamos em nossa própria localidades e funções pela preservação da religião reformada em doutrina, culto e liturgia e disciplina, em forma de governo contra nossos inimigos comuns, de acordo com a palavra de Deus, assim como o exemplo da igreja mais reformada, esforçar-nos para trazer a igreja de Deus nos 3 reinos para a unidade mais perfeita da religião, de forma que nós e nossa posteridade possamos viver como irmãos em fé, em amor e assim agir de certa forma, sem acepção de pessoas, esforçando-nos para extirpar o papado e o preladismo, isto é, governo eclesiástico por arcebispo, bispos e seus chanceleres e comissários, decanos e capítulos e arcediáconos e todos os oficiais eclesiásticos dependentes dessa hierarquia. As superstições, heresias e cismas, a profanação e tudo que for contrário à sã doutrina da piedade. O grito desses irmãos era guerra ao reinado de Satanás e do anticristo. Esses irmãos, então, se uniram pelo bem maior,
que era de combater o papismo, né, de combater as heresias do papado e de combater a afronta de William Laud, que ousadamente quis macular ou manchar o culto protestante com envio de seus subordinados a realizar uma espécie de missa. Bom, alguns testemunhos importantes, muito importantes, né, sobre a importância ou quão é importante a confissão de fé para os herdeiros da Reforma Protestante. E ao longo do curso, deste curso e das próximas aulas, nós vamos trazendo aqui pensamentos de teólogos como Rhodes, como Gordon Clark, como John Frame, né, e tantos outros que comentaram, né, sobre a confissão ou fizeram tratados, comentários sobre a confissão de fé, ou mesmo que em seus escritos citaram a excelência da confissão de fé. Alguns testemunhos, né, ou algumas declarações muito importantes de homens que não se sabe o porquê não participaram ou não foram convocados para a abadia de Westminster para fazer parte dos selecionados. Um deles, por exemplo, é Richard Baxter, né? Richard Baxter, um reconhecido puritano pelos seus belíssimos livros, né? Como, por exemplo, O Pastor Aprovado, que até hoje é lido, né, com muito fervor pelos comissionados ou pelos chamados ao pastoreio, né? Olha o que ele diz acerca da reunião da confissão de fé. Não sendo eu valoroso o suficiente para fazer parte desta assembleia, tenho mais liberdade para falar a verdade de que, tanto quanto posso julgar pela informação de toda a história e por todas as outras evidências deixadas para nós pelo mundo cristão desde os dias dos apóstolos, nunca houve um sínodo de tão excelentes teólogos quanto este e o sínodo de Dort. A declaração de Baxter, né, mostra a importância dessa reunião de Westminster e também do sínodo de Dort, e também mostra a grandeza de Richard Baxter, que foi um grande escritor, um grande pregador, né, que visitava 700 famílias por ano, e mostra sua humildade, né, e não vaidade por não ter sido convocado. Henry Nail, outro renomado também pregador e escritor, diz o seguinte sobre as confissões de fé. Se considerarmos quem são os teólogos ali participantes, as causas que os uniram, a industriosidade com que laboram, o cuidado com que foram selecionados, os estímulos sobre os quais lavraram, o estado de despertamento de toda a mente da Bretanha e a tarefa designada para eles, seria surpreendente, pois esses homens aperfeiçoaram um tal corpo de pensamento, o qual, durante a história deste mundo, não poderá morrer. Isso é muito interessante, como homens como Richard Baxter, Henry Nail e tantos outros falaram sobre a confissão de fé de Westminster. E uma das razões para tal apreço por esse documento é o fato de que ela incorpora e sistematiza 2 séculos de reflexão teológica mundial por parte das igrejas oriundas da Reforma em toda a Terra. A reflexão esta que, segundo o ideal da Reforma Protestante, origina-se e limita-se ao que a Escritura ensina, colocando-a como suprema e suficiente regra de fé e prática, sem, entretanto, departir do ensino histórico da Igreja de Cristo, entregue a nós por fé e prática, sem, entretanto, tirar do ensino histórico da Igreja de Cristo, que nos foi entregue por pregadores e expositores da palavra ao longo dos séculos. É certo, portanto, afirmar que, de certa forma, as declarações doutrinárias a serem registradas na Assembleia de Westminster tiveram o início como expansão da fé corporativa da Igreja nos concílios dos credos da Igreja Antiga. Isso seria uma tolice não pensar assim. E mais proximamente dos sínodos da Igreja Reformada em todo o mundo do século XVI. Embora os inimigos da Reforma
usualmente imaginem uma descontinuidade entre a igreja, entre a história da igreja e as declarações de fé do século XVI e os documentos de Westminster, a verdade é que não há novidade na obra teológica britânica, há de fato o estabelecimento de um completo sistema doutrinário reformado, fiel às Escrituras e verdadeiramente representativo da fé reformada histórica e universal da Igreja de Cristo, né? E a Assembleia de Westminster buscou, antes de iniciar seu trabalho, o exemplo das melhores igrejas reformadas. Não foi feito algo sem uma pesquisa, sem um olhar técnico também. Foi buscado os melhores exemplos. E conforme o estabelecido na Liga Solene e Aliança, que já vimos parágrafos atrás, portanto, uma extensiva pesquisa foi feita para alcançar a elaboração de documentos que fossem instrumentos de união na Escócia, Irlanda, Inglaterra e até mesmo em todo o mundo. Foram convidados ou foi estabelecida uma ligação com toda a igreja reformada no mundo, com toda a riqueza teológica de homens que eram herdeiros da reforma, sem impor uniformidade prévia alguma, né? Tinham lá congregacionais, salmurianos, amiraldinos, calvinistas, supras ou infra, preladistas, erasditianos, né? E presbiterianos. A rejeição daqueles que não se aprovassem verdadeiros pela medida do sagrado cânon das Escrituras, né? Era importante ter todos esses homens lá para que fosse discutido sobre item por item, né, da doutrina bíblica. A Assembleia de Westminster, então, examinaria os argumentos de todos pela Escritura e pesaria e declararia em falta com rejeição aqueles que não provassem verdadeiros pela medida do sagrado cânon das Escrituras, que seria o peso de avaliação para cada um desses pensamentos, né? A Bíblia seria, como de fato foi, vamos colocar assim, o ponto de julgamento, né, de tudo que foi discutido ali. Tudo tinha que se partir das Escrituras. Bom, foram convocados da Nova Inglaterra alguns homens notáveis, e alguns homens importantes, né? Entre eles estava Joe Colton, Thomas Hooker, além de John Davenport, né, que também compareceu ao Sínodo de Dort. Esses homens não puderam estar presentes, né, mas mantiveram correspondência com a Assembleia e foram representados por seus escritos e por John Phillips e também por Henry Venner Jr., né, pois ambos viveram algum tempo depois do Novo Mundo. E então eles representaram esses homens que não puderam estar presentes na Assembleia de Westminster, né? Bom, um outro fato marcante, né, na Assembleia de Westminster era a piedade e o amor pelas Escrituras, né? Era uma marca profunda na Assembleia de Westminster. E isso era visto nas discussões, né? Nas discussões sobre cada tema, cada item, cada dúvida que se tinha. Então, este amor e esta piedade pelas Escrituras eram marcas profundas nessa Assembleia. E essas discussões, ou cujas discussões, eram sempre precedidas de orações e súplicas. Nenhum dos temas, né, por mais difícil de entendimento que fosse, não precedia de orações e de muitas súplicas, né? Os participantes muitas vezes jejuavam e clamavam fervorosamente ao Senhor Deus, pedindo sabedoria a Ele. O entendimento das doutrinas bíblicas discutidas não vinham somente de estudos e comissões, resultavam-se ao bom uso dos meios que Deus determinou para o seu povo. Pregavam poderosos e firmes sermões, uns para os outros, expondo de púlpito em culto ao Senhor as Escrituras para a mútua edificação. Então, eles pregavam entre eles, pregavam para eles e cultuavam entre eles ao Senhor, né? E durante esses 5 anos foram muitos períodos de oração, muito período de jejum, leitura bíblica, pregação
estudo e muito fervor para se chegar ao que se chegou, né? O documento que nós temos em mão hoje. O piedoso William Beveridge, né? Acho que é assim que se pronuncia, nos consta para precioso e benéfico testemunho que, embora houvesse temas controversos, ele diz que, no geral, a unanimidade era maravilhosa e marcante, né? Marcante. Bom, para a gente finalizar, apenas uma breve descrição dos trabalhos da Assembleia de Westminster, né? Nós pulamos uma parte, né, entre os reis e a Assembleia de Westminster, quando se convocou esses parlamentares, né? Foi compreensível, né, e foi entendido que a Inglaterra precisava ter uma teologia uniforme, visto que ela foi católica, se desligou do catolicismo, abraçou o protestantismo, o anglicanismo, voltou a ser católica, voltou a ser protestante, mas não queria ser puritana, passou a ser meia protestante, anglicana, meia católica, e agora ela entende que ela precisa, então, de uma teologia uniforme, né? Então o parlamento convoca esses homens para que eles estipulassem um documento que seria este documento que levaria a Inglaterra ao conhecimento das Escrituras, ao conhecimento de Deus e a ter um culto, né, a partir das Escrituras, um culto bíblico, e isso se estenderia pela Inglaterra, pela Escócia, pelo reino da Bretanha. Então, esses notáveis, esses homens, esses 133 teólogos, mais esses 30 notáveis, né, 30 homens do povo e dos notáveis, foram convocados para elaborar esse documento. Então, faremos uma breve descrição desses trabalhos, só para a gente entender como o que acontecia em algumas coisas lá, e o que acontecia lá dentro, né? E alguns testemunhos também de quem estava lá. Esta obra tão importante, né, da Assembleia de Westminster, ela começou com a revisão dos 39 artigos da Igreja da Inglaterra. Foi pego, então, os 39 artigos que já tinham na Igreja da Inglaterra, e eles então passaram a revisionar isso, a fazer uma revisão. Neste período de estudos, de revisão, para progresso do Reino de Cristo, acordou-se receber 3 enviados da Igreja da Escócia como proposta, com a proposta, melhor dizendo, da Liga Solene, documento que levava o povo inglês, o povo escocês, a uma aliança solene com o Senhor. A Liga Solene e a Aliança se tornou a base de todo o trabalho da Assembleia, a uniformidade que unifica toda a sua produção teológica e o registro de piedade daqueles homens na forma de uma evocação de um pacto nacional entre Deus e todos os homens que eram fiéis ao Senhor na Bretanha. O progresso de obra da Assembleia e suas reuniões e estudos da Escritura ainda não foi deste ponto, a confissão e os catecismos. Mas, de acordo com o que foi tomado por esses homens na Liga Solene, como um dos 4 pilares que a Escritura estabelece para a reforma e vivificação da Igreja, passaram à elaboração de um diretório de culto ou liturgia para uso para os cristãos. É muito importante a gente entender isso também. Foi aí que foi feito o diretório de culto ou liturgia, como alguns queiram. O diretório para o culto público a Deus e a forma de governo da Igreja foram elaborados e aceitos pela Assembleia de Westminster e apresentados à Igreja da Escócia. Foram aprovados na Assembleia Geral da Igreja da Escócia em fevereiro de 1645. Um pouquinho antes, em agosto de 644, um comitê fora apontado para a elaboração da Confissão de Fé, depois que os debates sobre o culto e forma de governo se assentaram. O progresso da Confissão de Fé foi tumultuado e os catecismos, igualmente, com muita discussão e revisões, foram compostos sobre a Confissão de Fé. Somente em 27 de agosto de 1647, a Confissão fora aprovada na Assembleia Geral da Igreja Escocesa. E em 15 de outubro, o Catecismo Maior foi terminado, 15 de outubro de 47, né? Foi terminado um catecismo de púlpito, né, profundamente doutrinário,
mas nos limites da confissão de fé. E em 25 de novembro, o Catecismo Menor também foi terminado. Em julho de 48, os catecismos foram aprovados em assembleia na igreja escocesa. Sob pedidos de Samuel Rutherford, foi anotado as atas. E diz assim o começo aí, né? As assembleias, ou melhor, a assembleia gozou da assistência dos honoráveis, reverendos e mestres comissionados da Igreja da Escócia na obra da assembleia. Durante todo o tempo do debate e aperfeiçoamento dos 4 pilares mencionados na Liga Solene e Aliança, a saber, diretório de culto, confissão de fé, a forma de governo da igreja e o catecismo. Então, em 48, Samuel Rutherford, reverendo Samuel Rutherford, então, sob seu pedido foi lido a ata e aí aprovado os catecismos na igreja escocesa. Bom, concluindo aqui a nossa aula de hoje, a Escritura nos ordena que, como igreja, devemos nos manter firme na forma, de forma sã e ressonante da doutrina que recebemos de Cristo pelas mãos dos santos escritores da Bíblia, lutando com todas as forças pela continuidade dessa palavra entre nós, resistindo aos ataques com um só espírito, uma só alma, lutando pela fé no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme diz Paulo em Filipenses, né? E também em Timóteo, na carta de Timóteo. Filipenses capítulo 1, versículos 27 e 1 Timóteo 1:3 e Judas 3. Entretanto, nossos inimigos nessa batalha, com aparência de cordeiro, também tomam sobre si o nome de Cristo, chamando-os de cristãos, e alegando atender a mesma palavra que nós, usando a Escritura na promoção de seus descaminhos e heresias, torcendo-se para a própria perdição. Então, torna-se notável hoje, meus irmãos, que as confissões de fé sejam lidas, estudadas, que elas sejam transmitidas aos membros, sejam eles novos na fé, sejam eles já mais experientes na fé, mas nós não podemos abrir mão das confissões de fé, dos documentos de fé da Igreja Reformada. Porque vivemos num meio conturbado também, assim como como antecedeu o período em que esses irmãos se reuniram, né? Um período de imoralidade, um período de heresias, um período em que as pessoas, o cristão reformado, essa nova onda de cristão reformado, não sabe defender a sua fé, tem dúvidas acerca do que crê, né? Já não, em tempo de coronavírus, em tempo de pandemia mundial, muitos duvidam da soberania de Deus, de que Deus está no controle da situação. Para muitos, a vinda dessa crise mundial, dessa pandemia que nos assola neste ano de 2020, não pode coadunar com um Deus soberano, não pode coadunar com um Deus que sabe de todas as coisas e que tem todas as coisas no seu poder, porque como ele permite isso? Né? Nós vivemos um tempo em que, dentro das igrejas reformadas, temos muitos falsos reformados, né? Pessoas que são adeptos de outra teologia, de outro pensamento e não reformado. Por isso, a responsabilidade da igreja reformada transmitir a sua fé pelos catecismos, pelas nossas confissões de fé, porque elas foram elaboradas em meio a orações, súplicas, fervor, em meio a jejuns. E durante 5 anos, esses irmãos deixaram, eles lutaram, né? Eles trabalharam, eles se doaram para que pudéssemos ter esse documento de fé tão importante que nos ajuda a entender as Escrituras. As confissões de fé não são maiores do que as Escrituras. Nós não dizemos sola confissão de fé, mas sim sola Escritura. A confissão de fé, ela nos leva a entender as Escrituras, elas nos ajudam a compreender os textos bíblicos e assim estar apto a defender a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a ter este zelo que esses irmãos tiveram, assim como Samuel Rutherford, como
Richard Baxter testemunha da grandeza, da excelência daqueles homens que se reuniram, né? Como outros que testemunham sobre a importância, ou o zelo, melhor dizendo, daquela reunião. Nós devemos olhar para a história e ver que esse documento não é apenas um livro qualquer, mas é um documento que nos remete a entender as Escrituras e conhecer mais ao Senhor. Então devemos subscrevê-las, porque a confissão de fé, ela é fiel às Escrituras, né? Ela está abaixo das Escrituras, sim, mas ela é fiel às Escrituras. Então, portanto, nós cristãos reformados devemos subscrever a confissão de fé de Westminster como um documento da Igreja Reformada, um documento que nos ensina sobre a nossa fé. Ok, isso foi por hoje, é só. Aguardamos você no segundo vídeo, né? Temos outros vídeos gravados de outros capítulos da Confissão de Fé, mas vamos começar aqui passo a passo, né? No próximo vídeo falaremos do capítulo 1 e assim vamos até o último capítulo da Confissão de Fé. Se você ainda não curtiu o nosso canal, né? Por favor, se inscreva no nosso canal, na verdade, não é curtir, se inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos, né? E aí você vai ficar inteirado dos próximos vídeos que serão lançados e outros vídeos que tem no nosso canal. Deus abençoe. Até a próxima, querendo o Senhor.